Olá, turma, boa tarde. Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos estudar a página 101 e a página 102, certo? Nessa página 101 e nessa página 102, nós trabalharemos sobre o encontro vocálico. O que é o encontro vocálico? É quando nós temos em uma mesma palavra duas ou mais vogais juntas, né? Estão juntas na mesma palavra, certo? Então, vamos dar um exemplo. Se a gente pensar na palavrinha foi, né? Que nós temos um texto, ó, Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março foi escolhido. Aqui nós temos um O e um I. Ele é um encontro vocálico? Sim, porque são duas vogais, O e I, juntas, né, lado a lado na mesma palavra. Então, aí é um exemplo de encontro vocálico. Vamos ver mais outro encontro vocálico que a gente localiza nesse texto que tem para estudo aí, que é o texto sobre o Dia Internacional da Mulher. Vamos pensar em outra palavra que tem duas vogais juntas. Nós temos, seguindo aqui a leitura, a palavra dia. Dia apresenta duas vogais juntas? Sim, o I e o A. Então, é um encontro vocálico. E aí você vai seguindo, ó, e vai procurando esses encontros vocálicos, essas duas sílabas na mesma palavra. Pode ter mais de duas letras, duas sílabas não, pessoal, duas letras, pode sim. Tem alguns encontros vocálicos que nós encontramos três, né? Três vocálicos, três letrinhas na mesma palavra. Por exemplo, a palavra Piauí, né? É um exemplo que encontramos três letras, três vogais juntas na mesma palavra, certo? Então vamos começar aqui com a 2, ó. Sublinhe no texto todas as palavras em que dois ou mais sons vocálicos aparecem juntos. Nas palavras que você sublinhou, circule os sons vocálicos que estão juntos. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai fazer a leitura do texto e vai circulando, ó. Em cada palavrinha que tem duas vogais, né, juntas, você faz esse círculo. Depois, mais para frente, né, presencial, vou explicar que algumas consoantes, elas vão apresentar um sonzinho vocálico também, certo? Mas isso mais para frente, quando a gente entender primeiro essa primeira parte. Então, vocês vão pegar o lápis de vocês e vão no texto procurando todas essas palavras que têm as vogais juntas. Aí aqui ele dá a definição, ó. Quando dois ou mais sons vocálicos aparecem juntos na mesma palavra, forma-se um encontro vocálico, certo? Fez essa primeira parte de localização, aí a gente vai virar para a página 102. Na questão 3 da página 102, vocês vão fazer aí o quê? A separação dessas sílabas. As palavras são compostas de sílabas, vocês vão fazer a leitura e vão separar. A palavra enxagou. Aí você vai fazer a separação. Dourado. Saúde. Então, você vai fazer essa separação. Se você tiver dificuldade, eu dou uma dica. Pode consultar o dicionário. Geralmente, os dicionários aparecem a palavra com a separação silábica. Fez a separação silábica, a gente vai preencher esse quadro aqui, ó. Agora, escreva as palavras separando em 3 grupos. O grupo A, o grupo B e o grupo C. Tá? Que você pode colocar no primeiro um A, no segundo um B, no segundo C. Palavras com encontro de dois vocálicos na mesma sílaba. Quando essas duas vogaizinhas estão na mesma sílaba. Quais foram essas palavras? Vou dar um exemplo, ó. Dourado. A primeira sílaba é dou, D-O-U. O O e o U ficaram juntos na mesma sílaba. Então, você vai escrever ele nessa linhazinha primeira aí. Segundo quadro, palavras com encontro vocálico de três encontros vocálicos na mesma sílaba. Quais são as palavras aqui? São duas também, né? Que tem 3 vogais na mesma sílaba. Aí só são duas. Quais são essas que ficou 3 letrinhas vogais na mesma sílaba? Aí você vai escrever ela aqui. E aqui no último tracinho, nós vamos escrever 2 palavras, né? Essa vai ser mais fácil porque vocês já usaram 2 na primeira, 2 na segunda, só vai sobrar elas, né? Mas elas são palavras que são sons de vogais, mas a sílaba é separada. Por exemplo, ó, sa, tracinho, u,
tracinho DE, saúde. O U fica separado do A. Então, aí, você vai escrever, por exemplo, saúde no último tracinho. Fez essa separação, agora nós temos os conceitos, ó. Quando nós temos palavras com 2 encontros vocálicos na mesma sílaba, chama-se ditongo. Quando nós temos palavras com 3 vocábulos na mesma sílaba, nós chamamos tritongo. E quando nós temos palavras que são separadas, né, uma vogal da outra, a gente tem o chamado hiato. Ok? Então, aqui está a definição, depois nós vamos aprofundar sobre isso, certo? E, por fim, ele pede para você escrever 3 palavras com hiato que seja nome de pessoas. Você vai escrever 3 nomes de pessoas que as vogais são separadas. Vou pensar aqui no exemplo. Luana. O U fica separado do A. É um exemplo, né? Aí vocês vão pensar em mais 2. E nomes de animais. Nós temos um exemplo, deixa eu pensar. Coelho, coelho. Então, e aí você pensa em mais 2, né? Mais 2 animais que tem essa separação de uma sílaba, cada letra das vogais ficar em sílabas diferentes, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar, responde no próprio livro e quando finalizar envia a foto da página.